Imagina você conseguindo enxergar a vida como um gigantesco quebra-cabeça, cada peça escondendo pistas sutis que ninguém mais consegue perceber. Ser capaz de resolver enigmas médicos que fariam qualquer outro especialista desistir ou até mesmo questionar sua própria escolha de carreira, literalmente enxergar além do óbvio. Mas tudo isso vem acompanhado de um preço: arrogância, pessimismo, vícios e uma desconfiança quase patológica em relação às pessoas. Afinal de contas, todos mentem. O ator Hugh Laurie interpretou tudo isso de maneira magistral no personagem Dr. Gregory House. Toda essa mistura de talento extraordinário e comportamento autodestrutivo o afasta das pessoas, mergulhando em uma solidão que se repete ao longo de sua jornada e marca profundamente sua história. O personagem carrega uma marca física que mudou completamente sua vida. Tudo começou com um infarto muscular na sua coxa, que interrompeu o fluxo de sangue em sua perna. A demora em procurar ajuda foi decisiva. O tecido começou a necrosar e a recomendação médica era clara: amputar o membro. Mas teimoso e confiante em suas próprias decisões, ele recusou essa saída drástica e optou por um procedimento alternativo. Essa escolha, porém, trouxe consequências permanentes. Desde então, passou a conviver com fraquezas musculares, uma dor crônica insuportável e as limitações que o acompanham em cada passo de sua jornada. As cirurgias corretivas nunca foram realmente uma solução. Pelo contrário, traziam riscos enormes, mais dores crônicas, ainda mais intensas ou até mesmo a incapacidade total de andar. Era um caminho lógico para a medicina, mas não para ele. Diante dessa escolha cruel, decidiu assumir o preço da dor. Preferiu carregar para sempre a limitação, apoiando em sua inseparável bengala, que se tornaria não apenas um instrumento de apoio, mas também um símbolo marcante de sua presença e de sua história. A dor deixou de ser apenas uma consequência física e passou a ser parte da identidade do House. Ela se tornou um reflexo perfeito de sua visão de mundo, amarga, cínica e profundamente desconfiada. Ele mesmo acreditava que se operasse e melhorasse, perderia essa espécie de âncora psicológica, que de certa forma alimentava sua genialidade. Mas a verdade é ainda mais dura. House não suportava a ideia de estar errado. Aceitar uma cirurgia seria admitir que tomou uma decisão falha no passado. E para alguém tão orgulhoso, isso era inaceitável. Por isso, preferiu transformar a dor em uma companheira constante. Um preço alto, mas inevitável, pago pela sua própria arrogância. Além das marcas físicas e emocionais, surge outro capítulo sombrio em sua trajetória: o Vicodin. Um analgésico extremamente potente, capaz de proporcionar o alívio imediato de suas dores. Mas o problema é que para ele, o medicamento não era apenas um remédio. Aos poucos, transformou-se em uma muleta emocional, uma fuga constante daquilo que ele mais temia encarar: suas vulnerabilidades e a dor psicológica que nunca conseguiu admitir em voz alta. O Vicodin não era apenas um comprimido contra a dor, era a armadura que escondia o quanto ele realmente estava quebrado por dentro. O vício do House não era apenas um problema pessoal, era uma ameaça direta à sua própria carreira. O consumo excessivo de Vicodin despertava a desconfiança de colegas e superiores, que começavam a questionar até onde essas condutas eram éticas ou seguras. Afinal, o uso constante desse medicamento, ainda mais em grandes quantidades, provocava prejuízos cognitivos graves. E no caso dele, isso se tornava ainda mais perigoso, já que seus métodos poucos convencionais e arriscados exigiam raciocínio rápido e precisão absoluta. Sendo assim, o mesmo remédio que lhe dava forças para continuar, também colocava tudo o que ele construiu em xeque. O Vicodin não é apenas um alívio temporário para House. Ele cria uma dependência cada vez mais profunda. Com o tempo, o medicamento provoca mudanças de humor, explosões de irritação e comportamentos autodestrutivos, que se tornam parte do seu dia a dia. Essa instabilidade não afeta somente a si, mas também colegas, amigos e seus relacionamentos amorosos passam a sentir os efeitos dessa química tóxica. O que era uma fuga da dor física e emocional transforma-se em um ciclo que mina suas conexões humanas e reforça a solidão que ele insiste em carregar. House evita mostrar qualquer tipo de vulnerabilidade. Para ele, admitir uma fraqueza é abrir um espaço para rejeição ou exposição, algo que jamais está disposto a correr. Como mecanismo de defesa, ele afasta as pessoas antes mesmo que elas possam se afastar por conta própria. Até nos relacionamentos amorosos, esse padrão se repete. Mesmo quando sente paixão, ele sabota a própria relação através de ciúmes, teimosia e autopunição. O afeto genuíno é substituído por sarcasmo e provocações, uma barreira que mantém
mantém os outros à distância e protege o que ele considera seu maior tesouro, sua independência e o controle absoluto de sua própria vida. Isso fica ainda mais evidente na maneira como House se relaciona com a doutora Lisa Cuddy, sua chefe. Desde a primeira temporada, a tensão amorosa entre os dois é clara, mas a forma como ele a trata levanta muitas questões. Em vez de demonstrar afeto ou vulnerabilidade, House recorre a provocações, sarcasmo e atitudes muitas vezes cruéis, mantendo Cuddy à distância. É um reflexo perfeito do seu medo de se expor e de ser rejeitado. Mesmo em algo tão íntimo quanto o amor, ele prefere se proteger, ainda que isso signifique afastar quem realmente se importa com ele. Apesar das brigas constantes, House demonstra em momentos cruciais uma preocupação genuína com ela. Ele invade sua vida pessoal de maneiras irritantes, mas esse gesto revela o quanto ele se importa. Como diretora do hospital e sua chefe, Cuddy mantém uma relação de gato e rato com ele. Ela tenta impor limites, mas ao mesmo tempo protege House das consequências mais severas, reconhecendo o gênio que ele é. Essa dinâmica cria um conflito constante entre profissionalismo e sentimentos pessoais. Na 7ª temporada, finalmente eles se tornam um casal. House até tenta mudar, mas sua dor crônica e o vício em Vicodin tornam quase impossível sustentar uma relação saudável. Ciúmes, mentiras e dificuldades em lidar com a vulnerabilidade acabam minando o relacionamento. Depois de uma sequência de brigas e recaídas, Cuddy termina com ele. House não aceita bem o término e mergulha em uma autodestruição, culminando em uma das cenas mais impactantes da série. Ele dirige o seu próprio carro contra a casa dela e sua família. Esse ato simboliza um fim definitivo, mostrando que, para House, aquela história de amor foi intensa, mas irremediavelmente perdida. E isso não acontece apenas com a Cuddy. Os próprios membros da equipe de House enfrentam constantes desafios impostos pelo médico, que vão muito além do profissionalismo. Eles sofrem com humilhações, invasões de privacidade e testes provocativos que os desmoralizam, criando uma tensão quase insuportável no ambiente de trabalho. Nem mesmo os pacientes conseguem escapar. Para House, todos mentem, colegas, amigos, pacientes, e cada interação se transforma em um jogo de desconfiança e manipulação. Essa visão de mundo transforma o hospital em um lugar extremamente insalubre emocionalmente, onde a genialidade do médico caminha lado a lado com o caos que ele deixa em seu rastro. House se vê como alguém acima de todos à sua volta, e na maioria das vezes essa visão não é um exagero. Sua inteligência excepcional faz com que ele despreze opiniões alheias, até mesmo de colegas altamente capacitados. Movido por uma necessidade constante de provar que está certo, ele não mede consequências, mesmo que suas ações coloquem sua carreira em risco. House quebra regras, falsifica documentos e até invade a privacidade de pacientes. Tudo em nome de chegar ao diagnóstico correto. Para ele, o fim sempre justifica os meios, e a busca pela verdade médica se torna quase uma obsessão que domina sua vida. Mas ao mesmo tempo, toda essa loucura, essa maneira nada convencional de lidar com amigos e equipe, revela um lado quase pedagógico de House. Por mais cruel que pareça, é a forma que ele encontrou de torná-los mais fortes, de obrigá-los a enfrentar seus problemas e encarar suas próprias verdades. Cada teste, cada provocação, cada conflito, por mais doloroso que seja, funciona como um desafio que força aqueles ao seu redor a crescerem, mesmo que ninguém além dele realmente compreenda o método por trás do caos. De forma geral, a dificuldade quase crônica de House de se conectar com o mundo vem de um medo profundo de se machucar, e nesse processo ele acaba machucando todos à sua volta. Cada relação, cada amizade, cada vínculo que ele tenta formar carrega o risco da dor, não apenas para ele, mas também para aqueles que se aproximam. É um círculo complicado. Para se proteger ele se isola, mas se isolar deixa um rastro de sofrimento que revela paradoxalmente o quanto ele precisa das pessoas que insistem em afastar. Mas o que realmente moldou House dessa maneira? Seria o excesso de medicações ou sua dor crônica que ele carrega todos os dias? Ou será que foi seu passado que o obrigou a ser assim? A verdade é que sua personalidade é uma complexa combinação de todos esses fatores. A dor física constante moldou seu corpo e sua mente, tornando-o resistente, mas também cínico. O Vicodin, embora alivie a dor, alimenta padrões de dependência e comportamentos autodestrutivos. E experiências do passado, traumas, decepções e lições duras o ensinaram a se proteger e esconder a vulnerabilidade e a controlar cada situação ao seu redor. O resultado é um homem brilhante e genial, mas dolorosamente solitário, cujo gênio caminha lado a lado aos seus demônios internos. É isso mesmo, House é um homem atormentado por demônios internos que transformam sua personalidade a cada instante, influenciando suas escolhas e relações. A dor física que ele carrega diariamente é apenas a ponta do iceberg
iceberg, uma manifestação externa de uma dor muito mais profunda, emocional e psicológica. Cada gesto, cada decisão, cada provocação que vemos é, na verdade, um reflexo dessa batalha interna constante, tornando ao mesmo tempo brilhante, imprevisível e dolorosamente humano. Ao longo da série, somos apresentados a momentos que moldaram quem House é hoje. Entre eles, seu passado amoroso e experiências traumáticas se destacam. Um exemplo marcante é o término de seu casamento com Stacy. Quando House enfrentou um infarto muscular, ela estava ao seu lado. No hospital, ele recusou todos os procedimentos médicos, incluindo a amputação ou retirada de partes de tecidos. Mas diante de um coma induzido e um risco iminente à vida dele, Stacy autorizou a cirurgia, contrariando totalmente sua decisão. Para House, aquilo foi uma traição irreparável. Mesmo que Stacy tenha agido por amor, ele nunca conseguiu perdoá-la por ter roubado seu direito de escolher seu próprio destino. Uma ferida emocional que ecoaria em seu comportamento e relações futuras. Depois desse episódio, House se tornou ainda mais amargo e ressentido. Seu casamento não resistiu. Ele se afastou emocionalmente e Stacy, apesar de amá-lo, acabou o deixando. Anos depois, quando ela reaparece na série, já casada com outro homem, fica claro que ainda existe um amor e química entre os dois. Mas a mágoa acumulada, o ressentimento e as cicatrizes do passado tornam impossível qualquer recomeço. Esse capítulo de sua vida ilustra perfeitamente como feridas emocionais profundas moldaram a personalidade de House, tornando-o desconfiado, fechado e incapaz de confiar plenamente em quem ama. Mas não foi apenas seu antigo relacionamento que moldou House em alguém frio e desconfiado. O conflito constante com seu pai teve um impacto ainda mais profundo. House cresceu sob a autoridade de John House, um militar rígido, controlador e abusivo que colocava a disciplina acima de tudo e aplicava punições severas. Ao longo da série, House relembra momentos de humilhação e até violência, experiências que deixaram cicatrizes emocionais profundas. Ele descobre indícios de que John talvez não fosse seu pai biológico, após evidências de um caso extraconjugal de sua mãe. Essa revelação intensifica ainda mais seu ressentimento, pois ele percebe que sofreu abuso de alguém que talvez nem tivesse laços sanguíneos com ele. Um golpe que moldou sua desconfiança e dificuldade em se conectar emocionalmente com os outros. Posteriormente, quando John morre, House vai ao enterro, mas não apenas para se despedir. Ele recolhe secretamente uma amostra de pele do homem que sempre chamou de pai, e ao analisar o material, a confirmação chega. Eles não tinham nenhum vínculo sanguíneo. Essa descoberta intensifica ainda mais o ressentimento que House já carregava, deixando claro que parte de sua raiva, desconfiança e dificuldade de se conectar com os outros vem de experiências com alguém que, mesmo sem laços biológicos, deixou marcas profundas e duradouras em sua vida. O abuso e a rigidez do pai explica grande parte do comportamento de House, sua desconfiança extrema em relação às pessoas, a dificuldade em confiar em figuras de autoridade e o sarcasmo constante como forma de defesa emocional tem raízes nesse relacionamento traumático. Essas experiências dolorosas só tornaram um dos alicerces de sua personalidade amarga e rebelde, moldando o homem brilhante, provocador e muitas vezes insuportável que conhecemos. Alguém que aprendeu a ser que sua vulnerabilidade poderia ser explorada e que, para sobreviver, precisava se proteger a qualquer custo. Apesar de suas falhas e imperfeições, House embarca ao longo da série em uma intensa jornada de redenção e autoconhecimento. Ele começa a reconhecer o valor das pessoas ao seu redor. Até mesmo os pacientes se tornaram fontes de aprendizado, ensinando ao médico lições que ele não encontraria em livros ou diagnósticos. Gradualmente, House aprendeu a equilibrar sua genialidade com empatia. Suas perdas o forçaram a confrontar a solidão, a culpa e os arrependimentos, elementos centrais em sua jornada emocional. Ele descobre que nem tudo pode ser resolvido com lógica ou diagnósticos precisos, e começa, mesmo que relutante, a lidar com suas vulnerabilidades, percebendo que não tem todas as respostas. Sua trajetória, assim como a de qualquer outra pessoa, é repleta de altos e baixos, mas profundamente comovente e inspiradora. Espero que tenham gostado, muito obrigado pela audiência e até o próximo conteúdo. Valeu!